Com o passar do tempo, a sociedade vai aprendendo de diferentes formas o quanto a gente pode aprender com as coisas que estão ao nosso redor. E especificamente falando a respeito dos insumos que a natureza nos oferece, todos os dias temos a oportunidade de ver o que a gente pode extrair de benéfico a tudo que está ao nosso redor. Eu estou falando disso porque estou com uma pessoa muito criativa ao meu lado hoje, que utiliza a planta orquídea para ensinar grandes lições a pessoas de todas as áreas. Eu estou falando do César Kawamura, que é educador, também designer com especialização em projetos de produtos, ministra as palestras, workshops e traz às pessoas a conscientização do que a gente pode fazer nos dias atuais, pensando em desenvolvimento, pensando na natureza ao nosso redor e o quanto a gente pode aprender com ela. É isso mesmo, César? Isso aí, Henrique. Obrigado pelo convite. Tá? Eu estou muito feliz de poder participar desse programa. Maravilha. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? A sua história é muito bacana porque o César ele veio aí de mais de 20 anos de uma carreira corporativa e aí um belo dia ele teve a ideia de montar um projeto, mas ele vai falar de tudo isso para a gente devagarzinho, mas primeiro ele vai se apresentar e falar um pouco mais dele. Legal. Bom, eu tenho 44 anos, né? Vivi boa parte deles, né, em mundos corporativos, né, na área industrial. Fui muito feliz, né, construí muitas conexões interessantes, né, tive a chance de morar fora do país, né, e ampliar um pouco as visões, né, que a gente tem de mundo e de sociedade e acima de tudo, né, de como o ser humano se relaciona. Com essa experiência, né, em determinado momento eu vi a oportunidade de empreender. E assim, né, surgiram oportunidades de trabalhar com startups, né, com franquias, e hoje eu trabalho, né, com minha iniciativa que se chama Projeto Orquídea. E isso é realmente um fato muito legal porque representa um salto, né, não na minha vida pessoal, mas assim, uma transformação que eu levo para a vida das pessoas. Muito bem. E César, como é que foi para você que trabalhava aí em uma carreira com gestão de projetos dentro de uma empresa do setor automotivo, de repente aí com essa sua carreira você dá um estalho e fala, olha, eu quero fazer outra coisa agora. Como que foi isso? Isso não aconteceu assim de momento, né? Foi algo construído ao longo do tempo, à medida que você se descobre, né, que você tem, né, uma certa experiência, que você poderia produzir outros resultados de outras maneiras, né, a partir de iniciativas próprias. Isso foi muito interessante porque casou com algumas situações pessoais da minha família, por exemplo, né, que eu estava trabalhando muito longe de São Paulo, né, acabava voltando para casa 2 vezes por semana, sempre estrada, isso acabava estressando bastante. E as pressões também, né, do mundo empresarial, né, tendo que lidar com muita gente ao mesmo tempo e fazer com que, né, várias necessidades fossem supridas, mas muitas vezes essas necessidades elas não estão necessariamente alinhadas com o nosso propósito de vida. Né? Muitas sim, mas algumas não. E essas algumas não que acabavam às vezes incomodando um pouco. Né? Então isso foi um salto grande que eu acho que foi muito importante. Muito bem. E quando a gente fala em gestão de projetos, para que o nosso telespectador possa entender um pouco melhor, o que você fazia exatamente nessa função de gestor de projetos? Como que funciona o trabalho de alguém que desenvolve essa função? Bom, como um gestor de projetos, né, basicamente o que você faz é instruir toda uma cadeia, né, de pessoas, de departamentos, de funções a executar, né, algumas tarefas de modo em que o objetivo final seja cumprido, mas com a visão do final, não só a visão da próxima etapa. Né? Porque, por exemplo, se você conversa com o pessoal de compras, ele precisa saber, né, o porquê que o pessoal lá do chão de fábrica precisa ter as características do produto e precisa saber também qual é o impacto disso lá no cliente usuário final, que vai comprar do seu cliente pagador.
né? E muitas vezes isso se perde ao longo do caminho. Então, a minha função como gestor de projetos e produtos é entrar em cada uma dessas etapas e esclarecer muito bem de forma que o objetivo seja atendido plenamente. Muito bem. E você tem que ter uma visão macro, né, da coisa. Tem que saber desde o comecinho até o final todos os processos. Interessante. Sim, sim. Muito bem. Olha, o César, depois que ele saiu da empresa, ele começou a fazer investimentos em pequenas empresas que surgem no mercado, as famosas startups. E aí, no decorrer do andamento desses investimentos dele, veio a ideia para que ele criasse o projeto. Mas antes de você falar do seu projeto, César, no investimento dessas pequenas empresas, você procurou qual segmento exatamente? Bom, a minha primeira empreitada, né, no mundo das startups foi junto com alguns amigos meus, né, da antiga empresa que a gente trabalhava, e nós abrimos uma empresa de relacionamento entre clientes e varejo, né, baseado em opiniões públicas para que o próprio comércio se beneficiasse da microeconomia regional. Né? Isso foi muito interessante, né? Porque isso mostrava o quanto, né, de carência, né, o cliente tem, né, de ser reconhecido e quanto a empresa tem de de aparecer para o seu público local. Esse foi uma dos grandes aprendizados na minha primeira startup, né? Que eu acabei, né, saindo por, né, questões de não rodar da forma como a gente imaginava, né, o famoso, vamos dizer, quebrar. Eu quebrei, mas a startup continua andando, né, e essa foi a primeira experiência. A segunda, né, foi com a área de educação, né, em que a gente aprende, né, a duras penas, né, que no nosso país a cultura da educação ela não está voltada de uma forma consistente para o aprendizado e para um investimento de vida, né? Mas hoje em dia a gente pensa muito em escola como um lugar para você colocar os filhos ou para você mesmo ir para passar numa prova, né? E que isso não é nada, né? Mas o nosso modelo de educação foi assim. E justamente pensando, né, em como sensibilizar as pessoas que educação é para a vida, não é para uma prova, né, que pegando todas essas experiências, a gente criou o projeto Orquideia, né, que foi pegando esses buracos, essas brechas, né, essas lacunas, né, de sensibilizar as pessoas para que elas pudessem, né, praticar isso tudo a partir de um elemento que não lhes doía no coração, né? Falando sobre orquídeas, é muito mais fácil falar sobre seu filho, é mais fácil falar do que uma equipe sua, do que uma empresa sua que não está indo bem, né? Uma orquídea é muito mais fácil e ilustrativo, porque existem muitas similaridades e oportunidades para serem exploradas. Ótimo. E por que a roupagem do seu projeto é dentro de uma economia criativa e colaborativa? Bom, por que o da economia criativa? Primeiro de tudo, né? O nosso fluxo de trabalho ele é baseado, tá, em recursos disponíveis, né? É a economia da abundância, né? Eu aprendi esse termo há pouquíssimo tempo, mas eu adotei isso como um mantra, né? Foi da minha cara mentora Marisol Góes. Um abraço para ela, Marisol. Quando ela falava que o universo está cheio de recurso disponível. O grande desafio é saber linkar isso tudo e transformar isso em algo palpável de modo a ter benefício da sociedade. E no caso, qual é o benefício, né, o recurso que eu vejo? São milhões de orquídeas sendo desperdiçadas todo dia, né? Assim como tem tudo isso, né, indo para o lixo, você tem, por exemplo, né, outras empresas de muito sucesso que aproveitaram a mesma ideia. Por exemplo, Airbnb aproveita o recurso de quartos parados, né? Uber aproveita o recurso de carros parados, né? Poxa vida, já que tem tanto recurso parado, alguém teve a ideia de aproveitar isso e transformar em algo, né, produtivo, então vamos transformar o resíduo, né, do varejo também em algo produtivo. Então a gente pega aí toneladas de orquídeas e transforma em material educativo, tá? Fazendo girar também a economia criativa por conta de que nós levamos as palestras, né, com a distribuição dessas plantas que nós coletamos para que os clientes dessas empresas, tá, sejam elas gestores de RH, sejam condomínios, né, ou igrejas, bom, qualquer tipo de grupos, né, podem se
se beneficiar de ter essas pessoas adotando melhor o seu espaço a partir de um resíduo que a gente coletou lá no varejo, né? Então, isso faz gerar uma economia criativa. Bom, e por que o colaborativo? Tá? A economia colaborativa é o que está movendo o mundo já há algum tempo, né? A questão de você ter bens compartilhados, de você poder doar um pouquinho do seu tempo, seja em voluntariado ou em qualquer outra forma, né? Isso tudo é colaborativo. Então, quando a gente pensa, né, no modelo de negócio do Projeto Orquideia, é justamente pensando em ser colaborativo. Quem pode ser beneficiado a partir dos conceitos que a gente aplica, né? A gente vê que, poxa, praticamente qualquer setor, né, pode ser beneficiado, desde que quem queira ser beneficiado enxergue essas oportunidades. Isso é fantástico, César. Sua ideia é muito boa mesmo. Inclusive, até um fato curioso. O César estava vindo aqui para a emissora e aí veio também a assessora aí, a produtora do nosso programa, a Juliana. E aí, no meio do caminho, ela achou uma orquídea que uma pessoa tinha feito descarte, não é? E quando ela viu a orquídea, ela falou assim: olha, eu já sei, eu vou levar para o César, porque com certeza ele vai ter um fim para ela, não é isso? Isso aí, Henrique. Olha só, essa plantinha aqui, tá? É uma orquídea, né, típica, em que as pessoas ganham ou compram, né, em lojas, floriculturas, supermercados, né, e dão de presente, né? Obviamente, ela perdeu as flores, por isso, né, que ela perdeu, entre aspas, né, o valor visual, tá? Mas vamos supor o seguinte, tá? É uma planta que foi descartada. De qualquer forma, ela foi colocada no lixo, tá? Ia para o resíduo, ia para o lixão. Um material orgânico que vai para o aterro, ela simplesmente se decompõe e pode acabar poluindo o chão e vai formar o gás metano, que é aquele gás que é terrível para a camada de ozônio, né? Muito pior do que o monóxido de carbono. Então, tudo isso, tá? E seria um impacto negativo ambiental. Mas, quando a gente pega essa orquídea do lixo e entrega para a pessoa em forma de uma chance dela praticar o desapego, né, o autocontrole, se conhecer em relação a frustrações, a visão, a impressão que você tem da planta é totalmente diferente, né? A pessoa se apaixona por esta planta, não por aquela que está bonita na loja. Muito bem. Né? Porque ela precisa da sua ajuda, não aquela que está bonita. Mas, infelizmente, né, perdeu a flor, não infelizmente, é natural. Mas perdeu a flor e as pessoas descartam, né? Isso é um retrato muito da nossa sociedade imediatista, né? É verdade. A gente quer a beleza, mas a beleza não está só na flor. A beleza está em poder cultivar e ver como ela se desenvolve. Bom, esta orquídea aqui, tá? Ela foi descartada simplesmente porque perdeu a flor na casa de alguém. Mas ela poderia estar descartada também nos varejos, que é o que mais acontece, tá? 90%. A quantidade é muito maior, né? Por conta Sim, da comercialização. Começa a secar a flor, eles não querem mais saber, né? Uhum. O pessoal simplesmente tira porque não vende. Ou faz uma liquidação, vende um preço baixinho. Mas o que acontece, né? Hoje existe um percentual altíssimo de descarte no varejo. E esse material dificilmente ele é contabilizado nos relatórios de sustentabilidade das empresas. Então nós entramos com uma solução para esse tipo de situação, né? A gente faz parcerias com as empresas, né, o varejo, os grandes supermercados, e fala o seguinte: você me doa suas plantas, tá aqui, é para o lixo, e eu transformo o seu resíduo em dados estatísticos para o seu relatório de sustentabilidade, né? Então a gente vai tabulando a data de coleta, quantidade, volume sólido, quanto carbono deixou de ser gerado, e entregamos isso para as instituições, coisa que não era mapeado. Agora passou a ser. É verdade. E aí as empresas podem, inclusive, comparar quais as lojas que estão tendo maior perda, que ações podem ser tomadas, né? Onde é que pode ser feita alguma ação. Fazer um controle efetivo, né? Sim. Né? Então esse é o ponto que é interessante mostrar, né? Que um resíduo, no momento, ele é um resíduo, mas ele pode se tornar muita coisa. Né? Fantástico, César. Inclusive, dentro dessa planta tem ali uma etiqueta que tem uma função específica e que nas suas palestras você acaba por estimular as pessoas, né? Sim. Olha só, imagine o seguinte, tá? Tipicamente, em nossas palestras, as pessoas
ganha uma planta, né, e a gente fala que a orquídea, né, tipicamente as orquídeas epífitas, né, aquelas que naturalmente ocorrem em árvores, elas não gostam de água, tá? Elas precisam de água apenas para manter o seu sistema funcionando, mas ela não é, por exemplo, uma planta de solo que precisa de uma umidade constante, né? Porque na natureza você não sabe quando é que vai chover. A planta, ela tem a estratégia dela. Qualquer umidade, ela pega e absorve rapidamente como uma esponja e o excesso escorre, né? Então, essa é a estratégia das plantas epífitas. Mas em casa a gente acaba dando muita água, né? E isso acaba estragando as plantas. Então, quem é regador compulsivo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque a ansiedade acaba estragando a planta. Não é a planta que é delicada, não, pelo contrário, é muito mais fácil de cultivar. Bom, eu entrego essa planta que estava triste, né? Bem mais feinha do que essa daqui, essa aqui está bem saudável, inclusive, né? Eu entrego para uma pessoa e a ensino que os princípios dela, tá, é o princípio da natureza. Você tem que confiar um pouco mais na natureza, confiar um pouco em si mesmo para que você não a perca. Então a pessoa ganha um kit, que é a orquídea triste, um barbante de algodão, um protetor de raiz, tá, que já vem aqui, ó. Isso aqui é algodão, é resíduo também, tá, de indústria têxtil, e a gente aproveita para fazer a proteção das raízes. E isso aqui segura todos os nutrientes que ela precisa na árvore. Esse kit, ele é complementado por este cartão, tá? Esse cartão, ele é a ligação que a pessoa que salvou a orquídea, né? A pessoa salvou a orquídea, ela vai tirar a foto com ela na árvore, ó, né? Bonitona, toda orgulhosa. Ela vai tirar a foto e vai registrar a planta através do seu celular, com esse cartãozinho aqui. E ela vai poder colocar o nome dela, né? E automaticamente o sistema já carrega no mapa, né? Um mapa digital, eletrônico lá, com o local, a foto da orquídea e você coloca o seu nome, né? E com isso, a planta já vai carregar no seu histórico que foi você a pessoa que a salvou, né? Isso dá uma motivação e um orgulho, né, da pessoa ter feito o bem, né, porque ela fixou ela numa árvore, certo? A pessoa não somente salvou uma planta, mas ela fez uma ação de benfeitoria pública, né? A pessoa fez uma coisa que muitas vezes os governos não conseguem fazer, né, que é embelezar. É verdade. E aí o significado da coisa, né? O significado, né? Bom, esse cartão serve para o registro inicial, né, das pessoas. Agora, isso pode me levar a inúmeras outras aplicações, porque a planta vai estar quietinha lá, a pessoa amarrou, ficou contente e foi embora. Mas, quem passar depois vai ver que em um determinado momento a planta vai florescer e vai chamar muita atenção, né? Todo mundo gosta de tirar foto de flor. Em determinado momento a pessoa vai vir aqui e vai falar, opa, essa orquídea vai me dar uma surpresa? Que surpresa? A pessoa vai tirar o celular, vai escanear esse cartão e vai dizer o seguinte, né? A mensagem. Essa orquídea foi salva pelo Henrique, né, no dia 21 de fevereiro. Tá? Ele desejou todas as energias positivas do mundo para você. Tá? E obrigado por ter fotografado essa planta. Tá? Você gostaria de avisar o Henrique que essa planta floresceu? Você pode simplesmente dar o ok, foto, né? E a foto vai para o Henrique. Você não precisa nem estabelecer, né, um contato real, mas o Henrique já está sabendo da sua boa ação. É verdade. E também, esse cartão, ele vai servir para dar um prêmio para a pessoa que fotografou a orquídea. Ela pode dar, por exemplo, obrigado por fotografar. Agora você ganhou um cupom, né, um cachorro quente ali na esquina. Ou você ganhou um vale desconto na loja, né, de brigadeiro, ou você ganhou uma massagem ali no outro. Né? Fantástico, César, fantástico. Olha, a gente estava falando aqui de um assunto muito interessante com o César, uma ideia inovadora que tem tudo para acontecer e que a gente ainda precisa aprender muito com questões e iniciativas como essa. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos com essa pauta aqui para você no Enfoque. Não sai daí.